Qualquer um que tenha crescido com um irmão sabe como as rivalidades podem se desenvolver facilmente. O desejo de irmãos e irmãs de superarem é uma situação quase universal, que transcende classe social, cultura e época. Em outras palavras, todos estão sujeitos a essa rivalidade, até mesmo os maiores monarcas da história. Se os humanos já são naturalmente inclinados a competir com seus irmãos, se adicionarmos poder, riqueza ou fama, a equação apenas inflama essa tendência. Em sociedades com governos hereditários, os irmãos faziam todos os tipos de coisas terríveis uns aos outros para tomar o poder para si. Em tempos mais modernos, embora ainda existam famílias políticas dinásticas, as disputas entre irmãos geralmente ocorrem em salas de reuniões corporativas ou ações judiciais. Mas ao longo da história uma coisa é clara: as relações sociais familiares eram complicadas. Sabendo disso, fizemos uma lista de 5 monarcas que brigaram com os irmãos pelo trono. E já vai deixando seu comentário dizendo quem você acha que vai estar nessa lista. Também curta o vídeo e se inscreva. Isso é, caso não seja inscrito. Deixa essa força aí. Começamos a lista com o pé na porta, com uma das maiores rivalidades entre irmãos. Estou falando de Dom Pedro I e Dom Miguel. Ao longo da história, brigas pelo trono sempre geraram guerras entre integrantes de casas reais espalhadas pelo mundo. Mas a disputa entre Dom Pedro I e seu irmão Dom Miguel, pelo direito de sucessão em Portugal após a morte do rei Dom João VI em 1826, foge até do padrão de rivalidade pessoal sangrenta normalmente vista quando o que está em jogo nos regimes monárquicos é a coroa. Para vencer o irmão oponente, Dom Pedro I e Dom Miguel patrocinaram a guerra em Portugal que se arrastou por 2 anos, entre 1832 e 1834, mobilizando mais de 80 mil homens, entre soldados do exército fiéis a Dom Miguel e voluntários e mercenários contratados por Dom Pedro I. Mesmo contando com um contingente 10 vezes maior, Dom Miguel saiu derrotado. 4 anos mais jovem que Dom Pedro, Dom Miguel passou boa parte de sua infância e juventude ofuscado pelo irmão quando a família real vivia no Rio de Janeiro. Além disso, havia uma maior proximidade de Dom João VI com Dom Pedro, pelo fato de o filho mais velho estar sendo preparado pelo pai para sucedê-lo. Dom Miguel, por sua vez, era protegido da mãe, Dona Carlota. Segundo os fofoqueiros da época, isso se devia ao fato de Dom Miguel não ser filho legítimo de Dom João, e sim fruto de um suposto romance de Dona Carlota com o Marquês de Marialva, diplomata da corte portuguesa de quem o filho mais novo tinha semelhanças físicas. Fato é que os irmãos que tiveram criações diferentes, propósitos diferentes, cresceram com ideias antagônicas e tiveram que resolver as diferenças na porrada. Durante a dinastia Ptolomaica do Egito, os membros da família governante grega macedônica se casavam rotineiramente com seus próprios irmãos para fins políticos e simbólicos. Frequentemente, esses irmãos cônjuges tratavam conflitos sangrentos sobre quem seria o governante do Egito. Quando Ptolomeu XII faleceu em 51 a.C., Cleópatra VII e seu irmão Ptolomeu XIII Filopator tornaram-se co-governantes. Cleópatra, então com 18 anos, era 8 anos mais velha que o irmão e liderou a sociedade pelos 4 anos seguintes. A essa altura, Ptolomeu atingiu a maioridade e, com a lealdade dos militares, assumiu o poder para si. Cleópatra acabou fugindo para a Síria, onde conheceu Júlio César, e os dois trabalharam juntos para derrubar Ptolomeu XIII. Em uma batalha contra os romanos liderados por César e Cleópatra, Ptolomeu acabou se afogando. Arsinoe, a irmã de Cleópatra, também participou do conflito, assumindo o controle do exército e proclamando-se rainha. Ela foi capturada e inicialmente recebeu misericórdia, até que Cleópatra ordenou sua execução em 41 a.C. Depois de derrotar o irmão, Cleópatra tornou-se corregente do Egito junto com outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV. Mais tarde, ela o envenenou para dar lugar a seu próprio filho como corregente e eventualmente único governante. Henrique VIII e seu reinado volátil estimularam a rivalidade entre irmãos mesmo após sua morte. Ele passou toda a sua vida e 6 casamentos tentando produzir herdeiros do sexo masculino. Quando ele faleceu em 1547, aos 55 anos, seu único filho legítimo, Edward, cuja mãe era Jane Seymour, a terceira esposa de Henrique, tornou-se o rei Edward VI. Edward sucumbiu à tuberculose 6 anos após o início do seu governo.
E como Henrique não tinha herdeiros ou irmãos do sexo masculino, a linha de sucessão continuou por meio de suas filhas. A coroa caiu nas mãos de sua filha mais velha, Mary Tudor, cuja mãe era a primeira esposa de Henrique, a princesa espanhola Catarina de Aragão. Como sua mãe, Mary era uma católica devota, o que naquela época era um problema, pois Henrique havia rompido formalmente as relações com Roma e estabelecido a Igreja da Inglaterra em 1534. Mary sucedeu Edward e se tornou Mary I. Enquanto isso, a segunda filha mais velha de Henrique era Elizabeth, por sua segunda esposa Ana Bolena. O casamento de Henrique com Catarina foi legalmente anulado, então Elizabeth tinha uma reivindicação mais forte ao trono do que Mary. Ela também representava uma poderosa rival protestante para os interesses de Mary. Enquanto as duas se davam bem quando crianças, isso é, após a morte de suas mães rivais, elas se tornaram cada vez mais conscientes de suas religiões e a rivalidade foi crescendo. Pouco depois da coroação de Mary, ela fez com que o parlamento declarasse válido o casamento entre sua mãe e o rei Henrique. Assim, Elizabeth ficava como bastarda. Em 1554, entre muitas conspirações protestantes contra Mary, a rainha acusou sua meia-irmã de tentar derrubar o governo. Mary quase executou Elizabeth na Torre de Londres antes de decidir prendê-la por um ano no Palácio de Woodstock. Em 1558, Mary acabou falecendo sem deixar herdeiros, e Elizabeth acabou assumindo o trono da Inglaterra. A política dinástica tem um jeito de tornar as rivalidades entre irmãos ainda piores do que poderiam ter sido. Quando Filipe I, o futuro Duque de Orleans, nasceu em 1640, ele era o segundo filho do rei Luís XIII e, portanto, o segundo na linha de sucessão ao trono depois de seu irmão mais velho, aquele que viria a ser Luís XIV. O problema é que Filipe tinha muitos atributos que o tornariam um bom governante. Ele era muito inteligente, extrovertido, atraente e carismático. Em circunstâncias normais, o segundo na linha de sucessão ao trono serviria em vários cargos nas forças armadas e no governo, mas seu inseguro irmão mais velho o impediu de participar do governo da França. Conhecido como Rei Sol, Luís XIV manteve seu irmão nas sombras. Filipe ganhou a admiração do governo francês depois de vencer a Batalha de Cassel como tenente-general. Mas Luís retirou seu irmão da posição e o impediu de participar de outros conflitos militares onde ele pudesse mostrar suas capacidades. Também contribuía para a tensão entre os irmãos o estilo pessoal de Filipe. Ele era conhecido por seu amor por perucas e joias e por se travestir em uma época em que isso era bastante escandaloso. Luís desaprovava isso, assim como as relações de seu irmão com os homens. E por último nessa lista está a rivalidade de Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra. O direito de ser governante de uma nação colocou irmãos uns contra os outros inúmeras vezes ao longo da história, e Ricardo e João, filhos de Henrique II, não foram exceção. Ricardo, nascido em 1157, era o filho mais velho de Henrique II. João, nascido em 1166, foi o quarto filho de Henrique, que originalmente foi preterido para um papel na dinastia familiar. Como o mais novo, João não estava em uma boa posição, e seu pai não parecia avaliá-lo como futuro governante. Assim, o rapaz acabou recebendo o apelido não muito legal de Sem Terra. Mas depois que seus irmãos do meio Geoffrey e Henrique morreram prematuramente e a relação entre Henrique II e Ricardo começou a complicar, João tornou-se importante nos planos de sucessão de Henrique II. O rei jogou seus filhos um contra o outro e manteve Ricardo atento quanto à sucessão do trono. Mas no fim, Henrique II e Ricardo reataram a relação. E após a morte do rei, Ricardo assumiu o trono em 1189. Antes de partir para se juntar à Terceira Cruzada, Ricardo decidiu banir seu irmão encrenqueiro da Inglaterra por 3 anos, mas sua mãe o convenceu a não fazê-lo. Ricardo deveria ter ouvido seu instinto, porque assim que ele partiu, seu irmão mais novo conspirou contra o regente de Ricardo. Durante a ausência de 3 anos de Ricardo, João controlou o reino. Para adicionar uma pitada de sal à ferida, enquanto Ricardo estava fora, João tentou várias vezes conspirar contra o rei da França, Filipe Augusto, mas não teve sucesso. Quando Ricardo finalmente voltou ao reino, João fugiu para a França. Mas Ricardo perdoou seu irmão e até o nomeou como seu herdeiro. A narrativa histórica dessa rivalidade definitivamente tomou partido. Ricardo é conhecido como o bravo Coração de Leão, enquanto João é mais conhecido como o malvado conspirador da lenda de Robin Hood. Olá,
Eu sou o professor Danilo, obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe esse vídeo. Se você estiver pensando em ajudar o canal, você pode ajudar de 3 formas: tornando-se um membro, clicando no botão Seja um Membro aqui embaixo desse vídeo, apoiando na nossa campanha no Apoia-se, clicando no link do comentário fixado. No mais, é isso. Até mais!